Nas eleições mais importantes das nossas vidas, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras reformou a casa para melhor receber você. O portal do PT também foi repaginado para te manter bem informado e atualizado. Um passarinho azul nos contou. Hashtag Lula no JN bombou por 25 horas. Foi o assunto mais mencionado no Brasil e no mundo. E na contagem regressiva para eleger Lula presidente, esse foi o post mais curtido e comentado da nossa história. Sim, enfrentamos tempos difíceis, mas com humor, o amor venceu o ódio. Lançamos também o PTcast para ficar no pé do seu ouvido enquanto conquistava mais um voto. Porque o pai tá on e a TV PT ficou junto com ele. Seguimos seus passos de norte a sul do país. Fizemos centenas de transmissões ao vivo e alcançamos mais de 100 milhões de mentes e corações. Sem falar das mensagens enviadas de mobilizações e, claro, sobre o nosso legado. Obrigada, militância do PT! Nada disso seria possível nessas eleições sem você. Aqui brilha um Brasil de estrelas. Um imenso beijo especial para a equipe de comunicação. Vou mandar um coraçãozinho para vocês. Ai, meu Deus! Tá? Um coraçãozinho. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, está no ar o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Um ótimo dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na web. Bom dia para Márcia. Quem mais está nas Libras hoje, pessoal? E o Renan. Bom dia para a Márcia e para o Renan, os nossos intérpretes que apresentam esse jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. Nesse climinha, gente. Em algumas cidades do Brasil já começou o carnaval, né? Mas na maioria, eu imagino, estamos em pré-carnaval, começa hoje, né? No fim do expediente, todo mundo já entra aí na maior festa popular do planeta. E hoje a gente vai conversar com um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Raul Fonte, que é ex-prefeito de Porto Alegre e integra o Diretório Nacional do Partido há 43 anos. Então, petista de carteirinha, de fundação, muita história boa para contar, ainda aí no clima também de comemoração dos 43 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Você vai conhecer também a Camille Bolson e a Maria Galante, que são criadoras do perfil no Instagram Crianças Petistas. Quem conhece esse perfil, comenta aqui no chat. Essa página ela mostra registros fotográficos de pequenos petistinhas, né, em plenárias, congressos, atos, manifestações ou mesmo em eventos como festinhas de aniversário, que as temáticas eram o Partido dos Trabalhadores. Então, desde criança eles convivem, né, com esse amor pelo PT aí, a luta aí pelos direitos do povo.
Povo. A gente conversa com essas duas criadoras do perfil e tem novidade também na Rede Povo que tem a ver com o perfil delas, você não perde por esperar. O Fernando Brasil, que é editor do portal de notícias do PT, vai conversar com a gente hoje sobre a retomada das obras pelo Lula, né, das obras pelo Brasil inteiro e de programas importantes aí que vão acabar gerando também muitos empregos no nosso país. E a gente te atualiza também sobre os compromissos do presidente Lula nesta sexta-feira, sexta-feira pré-carnavalesca aí, então tá todo mundo no clima, inclusive a apresentadora que tá errando o texto. Então o Chat Democracia está aberto aqui, deixe seu comentário, conta pra mim qual é a expectativa aí pro carnaval, se você gosta de carnaval, se você não gosta, comenta também. Quem não gosta de carnaval gosta de feriado, que eu sei, então conta aí o que você vai fazer nesse carnaval. E quem não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveite para se inscrever aqui na TVPT, ativar o sininho de notificações também para não perder nenhuma das nossas transmissões. Deixe seu like nesse vídeo e compartilhe a edição de hoje do Jornal PT Brasil com todos os seus contatos, que a gente já começa a edição de hoje falando também, comentando o anúncio, né, do presidente Lula. Ontem, no final da tarde, a rede CNN, ele falou sobre o aumento do salário mínimo e o reajuste na tabela do imposto de renda. Vamos conferir. O compromisso meu com o povo brasileiro é que nós vamos acertar com o movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o ministro Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para 320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo, ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. Porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Mas é do PIB crescer 14% e você não distribuir. Ou seja, é importante que ele cresça 5%, 6%, 7% e você distribuí-lo para a sociedade. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano, de acordo, a inflação será reposta e o crescimento do PIB será colocado no salário mínimo. É isso, bom dia aqui para Alberto Quirone, para Josi Negreiros, para o João Ricardo Roque, Julian Lisboa, falando bom dia, mestre Raul Ponte. Gente, estava Fonte, é Ponte, né? Estava Fonte no meu roteiro, desculpa, é Raul Ponte. E demais companheiros, Isabela Damilano Vieira, Joana Dark, Lúcio Heiser, eu acho que é assim que pronuncia, lá de Canela, Rio Grande do Sul, aqui a Josi Negreiros também com a gente, João Ricardo Roque, dando bom dia aqui, várias mensagens do pessoal, Borba Sobrinho, bom dia. E este ano o Papai Noel não vai poder entregar presente, pois deve estar com o saco estourado com os pré-aborrecentes perguntando sobre o PT Kids. Eita, Borba Sobrinho, voltou aqui a cobrar, gente, a Rede Povo aqui, fazer um canal, um produto, né, direcionado aqui aos adolescentes. Tá bom, tá anotado aqui também. Não tem problema. É muito bom que vocês interagem assim, né? Já dizendo o que a gente tem que fazer, acho maravilhoso. Marcos Braga, bom dia para você também. Para o João Ricardo Roque, para a Isabela, Lúcio. Fernando Brasil também já está aqui. Já vou dar um spoiler para vocês, viu, gente? Amanhã é aniversário do Fernando Brasil. Ele já vai entrar com vergonha aqui, ele vai me matar. Vocês já coloquem aqui também as mensagens de feliz aniversário para o Fernando Brasil, nosso companheiro que faz aniversário amanhã, hein? O povo tá rindo aqui da produção. Carla Tato também, dizendo crianças petistas, vários coraçõezinhos. Paulo Roberto Carneiro, lá de Contagem, Minas Gerais, desejando aqui um ótimo final de semana para todo mundo. Marcos Braga, continuem comentando aqui, deixando também as mensagens carnavalescas de vocês, né? Quem gosta de carnaval, quem não gosta de carnaval. Me conta o que vocês vão fazer nesse feriado. Porque agora a gente vai conversar com o editor do portal do PT Nacional, Fernando Brasil. Hoje ele vai falar sobre o impacto que a retomada dessas obras paralisadas no país pode ter também na economia, né, Fernando? Bom dia para você. Muito bom dia, Amanda. Um bom dia aí para o Renan, um bom dia para a Márcia, bom dia para o pessoal que está nos assistindo agora e conversando com a gente aí no chat. Você comentou essa entrevista, só antes da gente começar, você comentou sobre essa entrevista do Lula para a CNN e eu queria lembrar que tem uma matéria muito boa no nosso site, está na manchete do nosso site, com a cobertura completa dessa conversa dele com a jornalista, com a âncora Daniela Lima.
Então, por favor, acessem lá o pt.org.br para saber mais sobre essa entrevista. Maravilha, Fernando. E agora a gente vai falar de outra matéria também que o site publicou, né, que traz uma boa notícia, aliás, uma notícia excelente, né, para o Brasil, que é a retomada das obras de infraestrutura que estavam completamente paralisadas e que são fundamentais para o Brasil voltar a crescer e também gerar empregos, né, Fernando? O que diz essa matéria do portal? São os novos bons ventos, né, que varrem o Brasil agora. Essa reportagem que a gente publicou cobriu a visita que o presidente Lula fez ao município de Maruim, ali a 35 quilômetros de Aracaju, no Sergipe, para vistoriar a duplicação de um trecho da BR-101. Essa obra estava parada e foi reiniciada. E aí, como diz o texto que abre a matéria, o Brasil voltou a andar, né, com tão pouco tempo de governo. E voltou a andar porque a economia, em breve, vai sentir os efeitos das engrenagens que começaram a funcionar no governo Lula. Eu estou falando aqui das mais de 14 mil obras paralisadas nos últimos 6 anos, que começaram a ser retomadas nesse mês. Vocês lembram aqui que o Lula falava na campanha, já falou já nos primeiros dias de governo, que um dos primeiros atos dele seria uma reunião com os governadores para saber dos projetos de infraestrutura prioritários para cada estado, aquelas 3 obras essenciais ali para os estados. Pois bem, essa de Maruim é uma dessas 14 mil obras que precisam ser reiniciadas com urgência no país. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a pasta já aprovou a retomada de mais de 100 obras como essa que o Lula visitou essa semana. E como a gente denunciou aqui no ano passado, durante o caos do desgoverno Bolsonaro, o Brasil viveu um agravamento desse apagão de obras de infraestrutura, né, com milhares delas abandonadas desde que a presidenta Dilma deixou o governo em 2016. Segundo o Tribunal de Contas da União, TCU, só de 2020 para cá, as obras por fazer bateram quase 40%, 38,5% para ser mais exato. São quase 10 mil paralisações nos mais variados setores aí. Você tem escolas, hospitais, trechos de pavimentação, rodovias, e aí o impacto negativo, o atraso que isso traz para um país com as dimensões do Brasil é imenso. Não é à toa que o gabinete de transição falava ali tantos, vocês lembram que eu comentei muito aqui sobre o cenário de terra arrasada no país, mas essa de fato é a expressão que melhor traduz o que foi a tragédia do Bolsonaro na presidência, em especial para o setor de infraestrutura, que é o que a gente está comentando hoje aqui, mas a gente sabe que foram outros também. Felizmente agora esse cenário começou aí a ser revertido. Também nessa semana o presidente esteve na Bahia, em Santo Amaro, ali a terra do Caetano Veloso, do cantor Caetano Veloso, que vai estar agitando aí os trios elétricos desse carnaval, para anunciar a volta do Minha Casa Minha Vida, e aí foram entregues mais de 2.700 unidades em 9 cidades brasileiras, e foram 684 só ali em Santo Amaro. Outras 5.500 obras paradas vão ser retomadas imediatamente no âmbito do Minha Casa Minha Vida, e que tem como meta contratar aí 2 milhões de moradias até 2026, e aí contemplando também, isso é fundamental para o funcionamento da economia e do ponto de vista social também, a chamada faixa 1, que possibilita o financiamento de habitações para famílias de baixa renda, como já foi feito no país, nos governos Lula e Dilma. O anúncio foi recebido em clima de festa pelo povo, depois que a gente viu a devastação que o Minha Casa Minha Vida sofreu. E o resultado disso é que somente entre 2021, infelizmente, e o ano passado, mais de 32 mil pessoas passaram a morar na rua, viver nas ruas. No fim do governo Bolsonaro, esse número, o contingente total, é de 178 mil pessoas vivendo nessas condições subhumanas. Então, essas duas notícias aí, a duplicação das rodovias e a entrega dessas casas e de novas que estão por vir, como eu já falei aqui, representam um alívio muito grande do ponto de vista social, mas também econômico, que isso vai aquecer a nossa economia, mano. E falando aí em curto prazo, Fernando, quais os efeitos essa retomada aí pode também surtir? Essas obras são, como eu falei, essenciais para a retomada do crescimento. Só para a gente ter uma ideia aqui, só esse trecho
que o Lula visitou ali, que é do quilômetro 70 ao 77, né, 7 quilômetros na BR-101, já empregou 120 trabalhadores, mas o Ministério dos Transportes informou que muitos postos de trabalho ainda serão criados só nessa obra, já que ela vai se estender até o quilômetro 206. E esses recursos, é bom que se diga que estão garantidos, ou seja, não é promessa de campanha, mas isso vai ser empenhado e vai ser executado, motivo pelo qual o presidente Lula agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação da PEC da transição, né, que a gente viu ali que, além de arrumar a bagunça orçamentária que o Bolsonaro deixou, garantiu o espaço ali para esse tipo de investimento que é vital para a economia. No ano passado, os economistas ligados ao gabinete de transição, alguns deles que estão agora no Ministério da Fazenda, estimaram que a retomada dessas obras tem o potencial de gerar algo em torno aí de 5 milhões de empregos diretos e indiretos nos próximos anos. O potencial que isso traz para o Brasil, que é como costuma dizer o economista Márcio Postman, né, presidente do Instituto Lula, é um país em construção. O que isso representa para um país em construção? O efeito é imediato. Ele é imediato e se estende, né, pelos anos. Porque quando se considera o papel da construção civil nas obras de infraestrutura, ela tem um papel fundamental, né? O país precisa de projetos que visem a criar e melhorar a base física do país, né? A gente fala aqui sempre também da questão da logística, das estradas, portos, aeroportos, ferrovias, o setor de energia, água, saneamento, telecomunicações, todas essas obras nessas áreas são fundamentais e estratégicas para o país. E elas têm a capacidade de simultaneamente impulsionar o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerar emprego e promover a integração nacional. E isso não é pouca coisa. Então, a partir do momento que você começa a girar essa roda, aí, o efeito é praticamente imediato. Basta lembrar que quando você destrói também, né, esse tipo de estrutura, o preço que a gente paga é muito alto. A gente lembra aqui que só na construção civil, quando a Lava Jato fez aquela perseguição implacável ao presidente Lula para tirar o presidente Lula da jogada das eleições de 2018, a Lava Jato, em apenas 3 anos, demoliu 4,4 milhões de empregos diretos e indiretos e retirou 172 bilhões de investimentos em 3 anos. E ela atingiu o setor justamente da construção civil. Então, a construção civil responde por uma parcela muito significativa do PIB do país, porque ela garante um número enorme de empregos diretos e indiretos, como eu falei, além de ser estratégica, ser um setor estratégico para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Isso porque melhora a logística, melhora a mobilidade, aumenta a produtividade e consegue ainda atrair investimentos. Então, retomar essas obras vai ser crucial para a economia, principalmente porque elas têm um efeito multiplicador, né? Você vai gerando demanda, você vai gerando emprego, você vai gerando consumo. Isso tudo tem um efeito praticamente imediato. Os empregos geram renda para os trabalhadores e as famílias acabam consumindo mais. Esse aumento do consumo, por sua vez, estimula a produção e a venda de outras empresas que vão oferecer novos bens e serviços. Isso vai gerar mais emprego e renda. Então, esse é o sentido do efeito multiplicador. E aí, com isso, a economia como um todo é estimulada e ocorre esse efeito positivo. Além disso, as obras de infraestrutura, demandam a compra de materiais e equipamentos. Isso estimula a produção por outras empresas. Tudo isso gera automaticamente um aumento da atividade econômica como um todo. Daí a briga que a gente tem presenciado e participado dela também, do presidente Lula para baixar a taxa de juros. Porque vocês imaginam o seguinte: com o Brasil com uma taxa de juros menor, sustentável, a inflação controlada, o crédito acessível e uma maior circulação de bens e serviços, o que vai acontecer? As empresas vão passar a investir, vão passar a empregar, o povo vai voltar a comprar os bens que ele quiser comprar, né? Ou, como diz o presidente Lula, eu acho sempre comovente quando ele diz ali que as famílias querem comprar um chinelinho para o filho, né? Um lápis de cor para a criança desenhar ali, a família poder viajar de avião. Esse país passa a ser plenamente possível e viável, e é isso que o presidente Lula vai mostrar nos próximos 4 anos, desde que ele possa fazer os gastos públicos certos e em setores estratégicos para a nossa soberania, mano.
É isso, a roda voltando a girar como o presidente Lula prometeu. Mas tem mensagens aqui de parabéns para você, Fernando. Vou mudar aqui de assunto, ó. A Josi Negreiros diz: salve Fernando Brasil, parabéns, vida longa com muita saúde, muita música, muitos blues e muita alegria. E ela diz mais, parabéns... Desculpa, a Jovizinha diz aqui, ó, feliz aniversário, Fernando, com muita saúde, paz, felicidade, nesse dia tão especial. É amanhã, viu, gente? Amanhã vocês voltam aqui. Amanhã. E deixa a mensagem de novo. Parabéns, meu jornalista preferido. Vou ficar com ciúme, viu, Jovizinha? Borba Sobrinho aqui diz, bom dia e segunda quero ver você mais velho. Idade chega para todos. Felicidades. Borba Sobrinho, você só vai ver o Fernando de novo na quinta-feira que vem, porque a gente vai pro carnaval, viu? Não sei se você vai, mas a gente vai. Já tô aqui com o meu adereço aqui. Já tá aí, ó, uniformizado. Uniformizado pro carnaval. Tem carinho aqui também do Alberto Quirone. O PT Nacional também te desejando aqui feliz aniversário, companheiro. Paulo Roberto Carneiro aqui também desejando muita saúde e paz para o Fernando Brasil. Fernando, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tenha um ótimo feriado, um ótimo aniversário. A gente se vê de novo ao vivo na quinta-feira. É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu tento me esconder, mas acabo sendo sempre descoberto, né? Fui pego com as calças curtas. Bom, muito obrigado por todo mundo aí, pelos votos de aniversário. Eu realmente fico envergonhado com essas coisas, mas obrigado. Vou tentar comemorar aí. Amanhã vai ser sábado de carnaval, então eu vou ter que comemorar aí pelos blocos da cidade, porque vai ser complicado reunir as pessoas no mesmo lugar. É verdade. Mas é isso aí. A gente se vê na quinta-feira. Estaremos aqui de volta. Sobrevivemos, né? Esperando que a gente sobreviva ao terremoto dos blocos aqui em Brasília. E é isso. Bom descanso para todo mundo aí, quem não for para bloco, quem for ficar em casa vendo um filme, um livro, alguma coisa assim. E a gente se encontra na quinta. É isso, Fernando. Obrigada, felicidades, companheiro. Então, essas matérias que a gente comentou aqui já estão em pt.org.br. Acesse o nosso portal de notícias na web. E sabe o que já está publicado lá também? A resolução do Diretório Nacional. Dentro do terceiro governo Lula, a retomada do projeto democrático, popular e soberano. Lembra? Teve a reunião na segunda-feira do Diretório Nacional aqui em Brasília. A resolução já está publicada no nosso portal. Se você quiser ler na íntegra, acesse o nosso site e confira este documento. Já está disponível para militância. Eu fui cobrada aqui justamente, inclusive essa semana, sobre o documento. Então eu digo a vocês que já está disponível. Acessem. E agora vamos para uma entrevista. A gente conversa agora com o ex-prefeito de Porto Alegre e um dos fundadores do PT e membro do Diretório Nacional do partido há 43 anos. Bom dia para você, Raul Ponte. Seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia, companheiros, todos que nos assistem, né? Nesta crescente TV PT. Vamos lá. A gente está há 2 semanas aí trabalhando essa temática do aniversário do PT, porque muita coisa importante acontecendo, então merece, né? Ele chega aos 43 anos de existência, esse partido tendo vencido 5 eleições presidenciais e comemorando também um terceiro mandato do presidente Lula. Qual a importância desse partido e qual é o papel do PT na defesa da democracia e dos direitos do povo? Olha, Amanda, o PT nasceu, né, fruto da luta social que o povo brasileiro desenvolvia naquele momento de crise do regime militar, né, final dos anos 70. Já havia claramente um forte movimento de reorganização partidária. E essa é a origem do nosso partido. Nós nascemos das lutas sociais, do movimento sindical, da resistência das comunidades eclesiais de base, dos movimentos populares nos bairros, da juventude, né? Principalmente a juventude universitária, e também os grupos que sobreviveram à repressão, sobreviveram a toda a luta de resistência dos anos 60, 70. Isto confluiu para um momento muito particular da história brasileira e deu origem ao nosso partido, deu origem ao PT.
E o PT é o responsável, né, nesse longo período já de 40 anos, para trazer para a política um conjunto de reivindicações sentidas, de políticas de inclusão social, de melhoria das condições de vida das pessoas, trazer para a política os temas do racismo, né, do feminismo, do direito à plena liberdade comportamental através da representação das minorias LGBT. Enfim, quer dizer, o PT ele veio para expressar isto e construir uma alternativa global, conjunta para o país. Licença para falar um pouquinho da sua trajetória no partido, né, que o senhor ajuda a fundar o PT, se candidata ao Senado pelo partido em 82, em 85 foi candidato à prefeitura também de Porto Alegre, foi deputado estadual na primeira bancada do PT no Rio Grande do Sul, deputado federal pelo partido no estado, vice-prefeito e prefeito de Porto Alegre e ainda exerceu 3 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu queria que a gente falasse agora das suas políticas públicas e iniciativas mais significativas nos seus mandatos e governos, o seu modo petista de governar e legislar. Amanda, né? Nós tivemos uma série de iniciativas nas experiências minhas como deputado federal, que eram, a maior parte delas eram coletivas da bancada, coletivas do partido. Para mim, a maior e melhor experiência que eu vivi foi quando, na Prefeitura de Porto Alegre, como vice e depois como prefeito, né, foi a nossa experiência de democracia participativa, de construir aqui um modelo de gestão onde nós conseguimos, né, construir uma experiência que passou a ser uma referência mundial. Depois do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, em 2001, isso se espalhou para vários continentes, hoje é adotada em muitas partes do mundo, e essa experiência ela não perdeu o seu valor, não perdeu o seu significado, continua sendo importantíssima para nós enquanto referência programática, que é fazer com que o povo, a participação direta da população, possa gerir com o governo, né? Gerir diretamente a gestão pública, ir além da simples representação parlamentar, né? A transferência da soberania popular para o prefeito, para a Câmara de Vereadores. Essa experiência ela devolve a esta população esta soberania de decidir de maneira organizada, de maneira reconhecida pelas pessoas previamente, para poder estabelecer prioridades de governo. E essa, para mim, sem dúvida, foi a nossa maior experiência administrativa. E que eu acho que ela deve ser estendida. Hoje ela deve ser estendida ao país, ela deve ser reproduzida em todos os municípios que nós governamos ou os estados que nós governamos. É possível, já fizemos isso aqui no Rio Grande, seja na prefeitura, em várias cidades, mas também no governo do estado, com o Olívio, com o companheiro Tarso Genro. Então, para mim, essa é a maior experiência nossa e ela deve ser, digamos, a linha mestra de qualquer governo do nosso partido. E nesses 43 anos de PT, essa também aí é uma questão muito pessoal. A gente fez essa pergunta para algumas lideranças. Qual foi o momento no partido que mais te marcou, ou os momentos assim que você considera mais emblemáticos dentro desses 43 anos de partido? Olha, Amanda, para mim o mais forte foi a própria fundação, né? Porque eu já vinha na luta política aqui no Brasil dos anos 60, como estudante, como universitário, né? Eu tive essa coincidência histórica de entrar na universidade no mesmo ano em que houve o golpe aqui no Brasil, o golpe de 64.
Então, nós, como jovens, eu também já trabalhava, era bancário, estava ligado ao sindicato, à nossa categoria, e tinha já alguma experiência da luta sindical, mas não tinha uma experiência política partidária, né? E o golpe nos colocou na resistência democrática, da qual eu nunca mais saí. Então, a gente ter vivido todo o período da ditadura militar, resistindo, disputando, né? Todas as mobilizações de 68, fui preso político por tentativa de organização partidária proibida em 71, 72, a volta, né, da luta pela anistia nos anos 70, todas essas coisas me marcaram profundamente. E a gente se sentia que era possível, que era necessário ter um partido que representasse claramente, objetivamente, de forma muito independente, os interesses dos trabalhadores. Então, para mim, aquela reunião no Colégio Sion, no dia 10 de fevereiro, era, enfim, um coroamento, o sonho, né, de uma vida já de 15 anos, praticamente, de lutas que se materializava naquele momento e do qual eu não só reafirmei, assumi nesse novo desafio, que era formar um novo partido político, mas que permaneço até hoje, por essa visão, por essa compreensão de que os trabalhadores, o povo brasileiro, precisa ter um partido que lute claramente pelos seus interesses, que compreenda a sociedade de classes excludente que nós vivemos e que é nesse processo de construção que nós temos que ter a política mais inclusiva, mais democrática possível, seja no partido, seja nas nossas administrações. Raul, e na sua opinião, assim, quais são os maiores desafios do PT daqui para frente, após essa trajetória aí desses 43 anos de luta daqui para frente? Quais são os maiores desafios do PT à frente aí né, sendo o maior partido de esquerda do Brasil e da América Latina? Olha, Amanda, eu penso que nesse momento, né, principalmente que nós voltamos ao governo, nós conseguimos mais uma vitória histórica, né? A volta do Lula foi um momento, depois deste vendaval, depois dessa barbárie que conhecemos desde o golpe que retirou ilegal e ilegitimamente, né, a presidenta Dilma e criou as condições para que esta figura, né, genocida, quer dizer, assumisse o governo no país, nós atravessamos aí um período muito difícil, duríssimo. Então, me parece, e aí também há um plano internacional que não pode ser descuidado, esquecido, né? Quer dizer, as referências internacionais de um partido como o nosso, elas também sofreram um baque, sofreram uma crise muito profunda nos anos 90 e nos primeiros anos. Isso até não aparecia tão claro porque nós estávamos envolvidos num partido que só crescia, que chegou no início do século à presidência da República e que mostrou que, com muitas políticas inclusivas, né, era possível melhorar a vida do povo. Mas nos iludimos um pouco no sentido do peso, da importância de um partido ter a sua estratégia, a sua identidade política, né? E essa identidade política nós perdemos. Eu tenho claro que nós temos que reconhecer que sofremos uma derrota política, ideológica, internacional. Quer dizer, o socialismo real que existia como uma referência para as pessoas, ele foi derrotado. Né? Houve uma vitória do neoliberalismo. Não que esta fosse uma saída, né? Rapidamente provou que era um desastre. A crise de 2008, toda a sua ideologia de
privatizações, liquidação do Estado, negação de toda a institucionalidade que a democracia liberal havia construído. Quer dizer, então isso não é o anteprojeto, né? É a barbárie, que não ocorre só aqui no Brasil. Então, nesse sentido que eu digo que nós precisamos recuperar uma identidade política que nós já tivemos quando nascemos, né? E precisamos atualizar o programa, atualizar, né? O nosso governo corretamente vem mostrando que nós queremos primeiro acabar com a fome, primeiro resolver essas questões imediatas do salário, da educação, garantir esses direitos básicos. Mas eles são insuficientes para um programa, para um projeto de transformações no país. Então, junto com a identidade política, nós temos que atualizar o nosso programa para não perder o caráter anticapitalista que nós temos na origem. O PT nunca renunciou, rejeitou, nunca negou os seus documentos fundantes, né? Desde a Carta de Princípios, o nosso Estatuto, os documentos aprovados nos primeiros congressos sobre o socialismo petista, todas essas coisas elas não perderam seu valor e não foram negadas nunca dentro do PT. Então, nós precisamos atualizar esse programa e, para terminar, quer dizer, não vamos fazer isso sozinho. Tá? Eu tenho certeza que nós precisamos apostar na frente de esquerda, apostar agora que a própria legislação brasileira nos permite a federação, nos permite criar uma federação onde cada partido mantém a sua soberania, a sua autonomia, né? E trabalhar juntos, construir esta unidade num campo de esquerda, num campo popular, como fizemos agora para a eleição do Lula, né? As federações que se coligaram para construir um cerne ali, mostrou que rapidamente já outros partidos foram atraídos. Então, este bloco é que nós precisamos transformar num bloco mais coeso, mais homogêneo, que sejam nacionais. Nós temos problemas nesse sentido. Nós temos partidos que estão no governo conosco e nos estados estão em oposição a nós, ao nosso projeto. Então, isso é incoerente, isso não ajuda a construir uma visão nacional. Então, me parece que esses são os 3 grandes desafios que a gente tem pela frente, né? Recuperar uma identidade política, atualizar o programa e construir essa grande frente esquerda. Aí o resto, a própria população vai decidindo nas suas reivindicações e nos dando orientação para o nosso rumo. Essa é a minha avaliação desse momento, da conjuntura que estamos vivendo. A Josi Negreiros, falando aqui de Porto Alegre, está dizendo que éramos felizes e sabíamos nas gestões petistas em Porto Alegre e no governo do estado, com Raul Ponte, Olívio Dutra e tantos outros companheiros de trajetória dedicada à luta pela democracia. E tem mais mensagem aqui também, ó. Ela diz o seguinte: nosso querido ex-prefeito de Porto Alegre, deputado federal, estadual e um político de primeiríssima grandeza. Meu abraço de afeto e admiração. O Julian Lisboa está também desejando aqui um bom dia, mestre Raul Ponte e demais companheiros. Paulo Renato Menezes aqui lembrando da sua prefeitura em Porto Alegre e também do início, né, do Fórum Social Mundial, dizendo que era uma grande iniciativa. Alberto Quironi também te saudando. Marta Maria também te dando bom dia. Professor Raul Ponte, aqui o carinho dos nossos espectadores com a sua presença aqui no Jornal PT Brasil. Eu agradeço muito a sua participação com a gente, um fundador do partido aqui conversando com a gente, dando também essas orientações, né, sobre o futuro, contando dos desafios passados. Isso é muito importante, é muito rico para nós aqui e para a militância também. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Foi um prazer conversar contigo. Também sucesso, à nossa TV. É isso, sucesso, muito obrigada. Bom dia. Bom carnaval ou bom descanso? Bom carnaval, é verdade. Carnaval para quem é de carnaval, bom descanso para quem é de descanso. Obrigada, Raul Ponte, foi um prazer. Bom dia.
É isso, gente. É a história do partido também sendo contada aqui, com análises também dos desafios atuais e futuros do Partido dos Trabalhadores, que é vivo, né? Permanece vivo aí e tem muita coisa ainda para conquistar. Marcos Braga, bom dia para você também, que está aqui também no nosso chat de democracia. O Paulo Renato Menezes comentando aí esse histórico do Raul Ponte lá no Rio Grande do Sul, referência para o PT. Maravilha, né, gente? A gente ouviu falar da fundação do partido, né, dessa trajetória toda e como ele continua muito vivo, muito atuante e também muito pensante, né, entre os membros ali do diretório, como a discussão ela é constante, ela é permanente para o partido continuar coerente aos seus princípios. Muito bem, a gente vai continuar agora, mas antes da gente continuar com a nossa próxima entrevista, eu quero dar um recado, né, que essa semana o TV Elas por Elas continua aí em comemoração aos 43 anos de lutas e conquistas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E no episódio de hoje, inédito, você confere a aula Participação Sindical das Mulheres com a deputada federal pelo PT do Distrito Federal, Érica Cocai. Então, o TV Elas por Elas, você assiste aqui na TV PT às 4 horas da tarde. Hoje tem episódio inédito, não perca, que tá imperdível. Não perca que está imperdível. Muito bom, mano. Vem, Carnaval! E a gente segue com a entrevista. Eu converso agora com as criadoras do perfil no Instagram Crianças Petistas, que é uma página que posta registros fotográficos de petistinhas em plenárias, congressos, atos, manifestações ou mesmo em pequenos eventos como as festinhas de aniversário, que as temáticas eram o Partido dos Trabalhadores. Bom dia para vocês, meninas, sejam muito bem-vindas ao jornal PT Brasil. É a Camille Bolson e Maria Galante. Falei certo, gente, o nome de vocês? Certinho. Bom dia! Bom dia. Bom dia, bem-vindas ao nosso jornal aqui. Eu já perguntei aqui no chat, a gente vai ver aqui as respostas. Quem é que conhece esse perfil que eu particularmente conheci durante as eleições, né? Não sei se ele está aí antes, eu queria que vocês contassem pra gente quando que vocês começaram esse trabalho e como é que surgiu essa ideia de criar esse perfil dos petistas mirins aí pelo Brasil. Tá. Posso começar, Cami? Claro, vai. Tá. Então, bom dia, gente. Assim, eu e a Camila, a gente se conhece. Eu sou Maria, quer dizer. A gente se conhece há mais de 10 anos, né? Nós somos as duas de Porto Alegre. Que nem o Raul. E, bom, assim, no início a gente se conhece há 10 anos, a gente é muito amiga. E aí, durante a pandemia, a gente estava em cidades diferentes, a Camila estava morando em Curitiba, e a gente precisava de uma forma de continuar se comunicando, então a gente fazia videochamadas todas as semanas, e foi inventando projetos vários, assim, a gente criou um podcast que acabou não vingando, fomos fazendo coisas, assim, pra se distrair da cabeça, né, trancados em casa. E aí, acho que foi no início de 2022, ou no finalzinho de 2021, acho que início de 2022, a Camille me escreveu com essa ideia, assim, de, quem sabe a gente faz uma página para compartilhar os registros que a gente tem de infância, porque nós duas crescemos em contexto de militância do PT, né? Os nossos pais participaram do partido, ai, desculpa, fiquei nervosa. Nossos pais participam do partido e aí nos levavam, né, a foto de perfil da pagininha, sou eu com 1 ano de idade fazendo campanha pro Olívio, e como ela sabia que eu tinha esse interesse também, e tinha essas fotos, a gente, vamos fazer um perfil, vamos, né, compartilhar essas imagens. E é porque a gente tem esse interesse especial em registros de memória, de resgatar a memória com afeto. Então, né, era uma forma também de recontar a história do partido a partir de alguns momentos que aconteceram da infância das pessoas. A gente, como a Maria falou, a gente cresceu nesse contexto. Então, assim, a família do meu pai, por exemplo, ela é toda petista. Todo mundo é filiado desde a década de 80. Então é muito bonito ouvir o Raul falando, porque eu lembro muito de ir nas reuniões do orçamento participativo, de ir no Fórum Social Mundial quando eu tinha 11 anos. E, enfim, sempre foi muito presente isso na minha vida. Então, e da Maria também, né? Então, a gente tem uma lembrança muito boa dessa infância, e isso nos moldou muito enquanto adultas agora, né? Então, é muito legal, assim, a gente perceber o quanto é importante também as crianças participarem desse processo, começar a se entender enquanto agentes políticos também, né?
E aí foi muito engraçado, porque eu estava conversando com outro amigo meu, na verdade, sobre as fotos da Maria, porque o pai da Maria também é fotógrafo. Então ele tem fotos maravilhosas da Maria em assentamento, em acampamento do MST, enfim, muitas coisas. E o meu amigo falou, eu também tenho uma foto minha com o bigode do Olívio. Que a campanha de 98 do Olívio foi super importante aqui, né, no Rio Grande do Sul. E as crianças participaram muito, então até é engraçado, porque a gente tem muita foto do Rio Grande do Sul, justamente por causa dessa campanha do Olívio Dutra. Então é muito legal, assim, a gente resgatar essa história. A política também é afeto, né, não é só uma questão racional ou lógica. E a gente também precisa saber todos esses processos, bem como o Raul estava falando, né? Essa efervescência política que aconteceu, ela é muito importante para a gente entender os erros e os acertos e para a gente construir, enfim, o partido e o Brasil daqui para frente. Não, e tem essa coisa do álbum de fotografias, né, dessa memória afetiva, de contar essas histórias, é muito interessante, gente. Quem não conhece, vai lá no perfil Crianças Petistas, que é mó barato. A gente vai mostrar umas fotos agora, postadas no perfil, e eu queria que vocês fossem comentando, pode ser? Um pouquinho a respeito de cada uma. Então, vamos mostrar. Ai, sim, o Luan. Essa história do Luan é muito divertida. Inclusive, esses dias a gente foi para posse, né, agora, dia 1º de janeiro, e foi muito engraçado, porque o pai da Maria levou algumas fotos da posse de 2002, e a gente estava olhando, e aí eu vi o Luan numa das fotos que o pai da Maria tirou na posse de 2002, assim, que eu acho que é uma foto que ele nem sabe que existe. Mas É quando muito ele foi engraçado, fazer porque a campanha... Camille... Ai, desculpa. Não, Não, é que a pode falar. Camille reconhece as crianças de costa nas fotos. Essa foto que ela tá falando, que meu pai tem, é meu pai embaixo na multidão, um carro de som em cima, e aí tem um Lula e uma criança com esse terninho cinza. E aí a Camille tava olhando o álbum e disse assim, nossa, é o Luan. Meu pai, que Luan? Aí ela, Luan a gente conhece porque ele mandou foto pra página. E foi. Ele tava na posse de 2003. Sim, então, quando o Lula foi fazer campanha em 2002 no Rio Grande do Sul, o Luan ele foi cantar no palco e o Lula gostou muito dele. E aí, a partir disso, o Lula fez um combinado com o Luan e que todas as vezes que o Lula fosse para o Rio Grande do Sul, o Luan se apresentaria nos comícios, enfim, lá no Rio Grande do Sul. E aí eles têm uma amizade que é, assim, de 20 anos, sabe? Ai, que É coisa muito legal. boa. Então, o Lula tem muitas fotos, é bem divertido. Tem mais foto, não tem, produção? Vamos mostrar mais uma. Olha aí. Esse aí é o Vini. Ele mandou essa foto pra gente com o Zeca do PT e a gente postou ela no ano passado, mais ou menos nessa época, porque foi aniversário do Zeca do PT, né? E aí eu lembro que o Vinícius Barreto mandou uma mensagem linda, assim, com um texto que ele escreveu falando sobre como a vida dele mudou com o PT, que ele lembra de ir pro mercado e uma vez a mãe dele brigar com ele porque ele pegou R$ 1 de troco e comprou em 10 paçocas. E aí ele disse que que o Zeca do PT e o Lula são os maiores ídolos dele, porque ele viu a vida dele mudar a partir dos governos do PT, a partir das gestões do PT. E ele dizendo assim que ele viu a irmã dele entrar na faculdade, a mãe dele comprar casa. Então era um relato muito bonito, né? Quem quiser entrar na página para dar uma olhada, essas fotos estão todas postadas lá. Eu me arrepio contando. Porque tem muito isso, né? As pessoas, elas têm um registro com alguém, mas esse registro também lembra elas de como foi passar por esse período, por essa época toda, né? Tipo, a pessoa cresceu com o governo do PT, aconteceu todos esses desmontes e agora voltando, a gente conseguindo voltar a respirar. Memórias boas. Tem mais foto também, não tem, produção? Acho que a gente tem mais um. Ah, essa é maravilhosa. Pode falar, gente. Ai, eu amo essa foto da Ivy. Elas super felizes na posse, né, 1º de janeiro de 2003, tomando um banho, lavando a alma com Lula presidente pela primeira vez. É maravilhosa essa foto. É lindo. Eu gosto muito de ver as bandeiras, né? Tipo, a gente vê as bandeiras do PT, a gente vê as pessoas com camiseta, as pessoas sacudindo camiseta, a gente vê uma grande bandeira do Brasil, porque é uma coisa que a gente consegue perceber que a gente ainda não tinha passado, né? A gente sabe que a foto é antiga também pra gente perceber que a gente não tinha passado por esse turbilhão de coisas, né? A gente só vê, as pessoas estão só se divertindo, né? As pessoas estão simplesmente comemorando a eleição do seu presidente. E é uma coisa muito linda, assim, chega a dar um alívio da gente ver essas fotos.
É muito bom mesmo. Gente, aqui ó, o Alberto Quironi disse que está emocionado porque tem a filha deles, a Giovana, tem a idade de vocês. Alberto Quironi, temos essa oportunidade. Envie imagens da Giovana também, celebrando o PT na infância. Quem sabe não entra aí na página também. Pessoal, aqui o Paulo Renato Menezes comemorando também a existência aqui da página. Ele vai entrar também, falando... olha aqui, gente, a Josi Negreiros, de que Luan elas estão falando? Será que a Josi conhece o Luan? Ele é de Porto Alegre. Deixa eu pegar aqui. Olha aí, gente, o mundo é pequeno, lindas fotos, pessoal, comemorando aqui. E tem uma novidade também, para o Borba Sobrinho, tem um espectador nosso que está cobrando conteúdo PT Kids. Aí eu falei, bom, hoje é um dia perfeito, porque ele cobrou de novo hoje no chat. Então, Borba Sobrinho, te contar uma novidade para você. O Crianças Petistas virou o podcast e eu quero que as meninas contem desse projeto que está sendo desenvolvido junto com a comunicação do PT Nacional. Bom, Então, é que a gente fica as duas assim, né? Quer começar falando? Pode falar. Bom, vou começar então. Tá, e aí tu continua. Eu e a Camila, a gente foi, né, bom, nesse período da pagininha a gente conheceu muita gente que tem as suas fotos, mas também que tem histórias pra contar, né, que tem, às vezes, causos que aconteceram, mas que não são acompanhados de uma imagem. E aí, uma das pessoas que a gente conheceu nesse período foi a Carla Tato, que a gente teve contato por causa da pagininha, pelas fotos dela, pelas fotos da família dela, e ficamos amigas online, assim. Aí, no final do ano, a gente se conheceu, e eu e a Camila, a gente passou a posse, né, vendo o Lula presidente. E aí lá a gente foi na sede foi na equipe de comunicação do PT, conversou com a Carla, com a Ju Cavalcante, e aí surgiu essa ideia de como a gente pode contar essas histórias que não tem imagem, ou ter essa participação mais direta com as pessoas, né, porque às vezes a gente coloca a imagem no Instagram, por exemplo, a pessoa vê a imagem, mas ela não consegue acompanhar toda a história, a gente não consegue contar toda a história. E aí surgiu, né, essa ideia de fazer um podcast do Crianças Petistas com o PT Brasil. A gente está então com um projeto, né, com um episódio piloto, que é sobre os 43 anos do partido. A ideia é justamente a gente conseguir contar um pouquinho desse contexto que tem por trás da imagem, né? Então, é muito legal ouvir, assim, tudo o que aconteceu na vida das pessoas e como essa infância mais libertadora, mais participativa, ela acabou trazendo outras coisas para a vida das pessoas, assim, sabe? Então, nesse primeiro episódio, a gente contou 2 histórias, né? A da Nambir, que é uma foto do aniversário dela de 4 anos, com o balão do PT e tudo mais. E é muito legal ouvir ela também contando um pouco de como é essa relação dela com o partido, enfim, com a política. E a outra foto é justamente da Clarissa e do Raul Ponte na festa de aniversário de 10 anos do PT, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, inclusive a Clarissa e a Silvia, que são filhas do Raul, elas foram uma dessas pessoas, dessas pessoas que a gente teve contato lá no início da pagininha. E elas nos mandaram muitas fotos, muitos relatos, elas foram muito maravilhosas com a gente. E é muito legal ouvir também a vivência delas no partido, né? Então, acho que tá bem divertido. Por favor, escutem, acho que vocês vão gostar bastante. Com certeza aqui, ó, o Paulo Roberto Menezes, que também é de Porto Alegre, falou: meu filho tem 37 anos, petista desde criancinha, mande sua foto também, mande a foto do seu filho, Paulo Roberto. Alberto Quironi dizendo: lindas fotos, crianças petistas, ótima iniciativa. A Vera diz aqui: oba, que boa notícia, crianças vão fortalecer o partido. Sucesso e prosperidade, meninas. E também já dá para mandar também as fotos das crianças atualmente, né? A nova geração aí de pequenos petistas que podem também participar desse conteúdo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer conhecer. Parabéns. A página é o maior barato, eu adoro. Sucesso aí, continuem e contem com esse espaço sempre aí para falar das iniciativas de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Bom carnaval para vocês. Bom carnaval para todos os petistas, gente. Um beijo, bom dia. É isso. Agora tem podcast, viu, gente? Crianças Petistas. Viu? O Borba Sobrinho. É só você acessar
as plataformas, né, de streaming em áudio e acessar também procura lá pela Rádio PT, tem lá o Crianças Petistas para vocês ouvirem e se deliciarem com essas histórias que são muito legais. E visitem também a página no Instagram das meninas, né, que é o Crianças Petistas. Vocês entram lá no Instagram, procuram por Crianças Petistas, as histórias são maravilhosas. Eu particularmente conheci durante a campanha, né, mas elas estão contando aí que foi gestado durante o isolamento da pandemia e em 2021 já estava lá disponível. Muito legal essa história. E é muito bom ver a história continuando, né? Para você ver, a gente continua contando a história do partido via uma rede social, o histórico, né, desses petistas que hoje são adultos. Já vão entrar também imagens de crianças na atualidade, né? Uma nova geração aí de petistas. E a história continua, né? Vivíssima, muito bacana, muito bacana. E eu vou continuar aqui contando para vocês, ainda repercutindo, né, os anúncios do presidente Lula nesta quinta-feira, que foi um anúncio muito aguardado aí pela comunidade científica e também pelos universitários que necessitam, né, de bolsa permanência para continuar estudando. O presidente Lula anunciou nesta quinta-feira um reajuste que varia entre 25% e 200% nas bolsas de pós-graduação, graduação, de iniciação científica e na bolsa permanência em todo o país. Os reajustes vão vigorar a partir de março deste ano. Na cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente também oficializou o aumento no número de bolsas concedidas. É importante a gente saber, sabe que país a gente herdou. 7 anos que não se aumenta a merenda escolar nesse país. 10 anos sem reajuste de bolsa, sabe, para os estudantes brasileiros, para os pesquisadores brasileiros. Ou seja, um país que foi semi-destruído na área da cultura, que foi semi-destruído na área da educação, que foi semi-destruído na área do emprego. Então é importante vocês saberem que a gente vai fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental, a começar do ensino básico, da creche à universidade. É que nesse governo, tudo que a gente for fazer para atender às necessidades do povo brasileiro vai chamar-se investimento. E as pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que um Estado pode fazer. Eu acho que o mês que vem nós vamos começar a viajar pelo Brasil para tentar recuperar as escolas técnicas que não foram inauguradas, os institutos federais que não foram inaugurados e fazer as coisas novas que precisam ser feitas. Ou seja, porque eu disse na minha campanha que educação, saúde e emprego eram 3 coisas que nós deveríamos colocar como prioridade máxima nossa. Porque sem essas 3 coisas, o país não vai para frente. E o ministro da Educação, Camilo Santana, deu detalhes sobre os novos valores das bolsas e comemorou a ampliação de recursos para a pesquisa científica no país, que nunca é demais lembrar, foi praticamente extinta nos últimos 4 anos. Aqui hoje, meus caros professores, pesquisadores, nós estamos para anunciar o reajuste de bolsas de mestrado, de bolsas de doutorado, de bolsas de pós-doutorado, de bolsas no exterior, de bolsas de iniciação científica, de bolsas de iniciação à docência, de bolsas de permanência nas universidades. Estamos aqui anunciando o reajuste das bolsas de tutorias, das bolsas na área médica. Então, um conjunto de ações, não só de reajuste, mas de ampliação. Só na CAPES e na CESU, na Secretaria de Ensino Superior, senhor presidente, são bolsas para quilombolas, bolsas para indígenas. Nós estamos ampliando de cerca de 218 mil bolsas. Nós estamos passando para 275 mil bolsas só da CAPES e da CESU. É um aumento de 26% de ampliação dessas bolsas no Ministério da Educação. Nós estamos ampliando o orçamento da CAPES e da CESU na área de bolsas
um acréscimo de 2,4 bilhões de reais a partir desse anúncio do presidente da República. Em breve nós vamos estar lançando um grande programa, não só de alfabetização na idade certa, mas também de escola tempo integral, de conectividade das escolas. Mas essas bolsas aqui hoje é que permite um país pensar no futuro. É uma demonstração do retorno à autoestima dos nossos pesquisadores, dos nossos alunos, dos nossos professores e, além de tudo, é a esperança de construirmos um mundo melhor através da educação, da ciência e tecnologia no nosso país. Excelente notícia, né? Aqui o pessoal está dizendo, a ciência voltou, né? A Vera comemorando aqui. Gente, estava na hora, né? Ainda bem. Janete Marzola está aqui com a gente também. Bom dia para você, companheira. Carlos Lobo, que chegou depois também, dizendo super depoimento do compa Raul Ponte. Parabéns. A Jovizinha de Porto Alegre comenta, meu filho Pedro Ivo, que é músico, cantor e compositor, tem uma foto com Lula em Petrolina e em Juazeiro, na Bahia, na campanha do Lula e do PT, quando morávamos no Nordeste. Jovizinha, entra em contato com a página agora, vai lá no Instagram e fala com as meninas, você precisa mandar essa foto, eu tô doida pra ver. Por favor, preciso ver essa foto. Se tiver foto sua, também manda com o seu filho, com o Pedro Ivo, pra gente conhecer seu rosto também, né? A gente se fala aqui há tanto tempo e não se conhece. João Ricardo Roque, Paulo Renato Menezes falando do reajuste das bolsas também, comemorando. Alberto Quironi também, Roberto Barnabé, dizendo aqui que é formado como engenheiro de produção no Instituto Federal de São Paulo, via Enem e SISU, graças ao governo do PT, também deixando aqui o depoimento dele na educação, né? Educação e ciência, é muito importante esses programas todos, voltando aos incentivos aos nossos jovens, que bacana. O filho da Josi também é formado em engenharia química e é mestre, também tem mestrado e acessou o programa de financiamento estudantil FIES no governo da presidenta Dilma. Olha que legal, vários depoimentos aqui. Roberto Quironi falando também do investimento em escolas em tempo integral, que vão permitir também o ensino de língua estrangeira, né? Ele fala aqui da língua italiana nas escolas e nas universidades. São motivos para comemorar mesmo. E hoje também o presidente Lula já começou, né, aí a sexta-feira dele com intensa agenda de compromissos, como a reunião já habitual, né, pela manhã com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Às 9h30 ele já se reuniu também com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Às 11h30, o presidente vai se reunir com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. E às 16h, ele viaja para Salvador, que ele não é bobo nem nada, vai estar na Bahia durante o Carnaval, o presidente Lula. Queria fazer também um registro aqui de mais uma aniversariante aqui da Rede Povo de Comunicação. Mariana Jacob fez aniversário no dia 15 de fevereiro. Felicidades, companheira! Muita saúde, boa hora aí também na chegada do seu filhote. Eu agradeço aqui, gente, demais a companhia de vocês, o carinho, essa parceria bonita que a gente tem. Desejo um ótimo carnaval, de muita alegria para vocês. Divirtam-se bastante. Quem não é de carnaval, aproveita para descansar também, que é muito importante. Bebam água, sejam felizes, combatam o fascismo e defendam a democracia. Um beijo grande, a gente se vê de novo ao vivo na quinta-feira. Antes de eu ir embora, deixa eu contar para vocês. Segunda, terça e quarta de carnaval, para quem vai ficar em casa e não quiser ficar longe aqui da Rede Povo, a gente vai ter programação especial no horário do jornal PT Brasil. Então vocês não vão ficar desamparados neste carnaval. Um beijo, até semana que vem. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer.
É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe, tem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai chegar. Sua história vai chegar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Lá da cabeça, Dudu, vai! Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Você precisa aprender. Se colhe o bem tem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Cabeça. Quem cultiva a semente do amor segue em frente e vai embora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber chegar a sua hora. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu falei parabéns. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Partido dos Trabalhadores!